Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, às 12h12 de uma sexta-feira, dia 14. Por pouco não foi dia 13, né? Sexta-feira 13. Você tem coisas que você acredita, como por exemplo, superstições, como sexta-feira 13, gato preto, coisas que você acredita que dão sorte ou que dão azar? Me conte. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas. Você tem superstições? Live 82, obrigada, Fábio. Hoje transmitida também pelo YouTube. Bem-vindo, pessoal do YouTube. Sobre superstições. Quem tem superstições, que deixar o chinelo, por exemplo, vão me contando aqui quais superstições que vocês têm ou que vocês já ouviram falar, que vocês conhecem. Por exemplo, que deixar a sandália virada para baixo, a mãe morre. Já ouviram falar essa? Que varrer os pés não casa mais. Quem mais? A Michelle tá dizendo que não deixa. Tu não deixa varrer o pé ou não deixa a sandália virada? Manga com leite faz mal. Ótimo. A Fábio disse, quando eu era pequena não deixava chinelo virado, não assobiar depois das 18 horas. A Michelle disse que não deixa chinelo virado, senão a mãe morre. Ô Fábio, o que acontece se assobiar depois das 18 horas? Ah, verdade, Gabi, tapar os espelhos na trovoada, porque senão puxa o raio, né? Ah, usar vassoura depois das 18 horas? Pra quê, ô Junéia? Deixar a vassoura virada depois das 18 horas acontece o quê? Ah, olha só, a Fabiana diz que assobiar depois das 18 horas diziam que atraía maus espíritos. Já tá escurecendo, né? Vai chamar eles agora com assobio. Que mais? Quem mais aí tem superstições? Vamos ver aqui no YouTube se tem alguém respondendo. Se tem alguma superstição. Lembre que agora eu tô lá no YouTube também, ó. Tem 3 pessoas, gente. Vamos fazer crescer esse canal aí. Cadê os comentários? Lá no YouTube. Não pode varrer depois das 18 horas. Olha só, e se varrer acontece o que, Junéia? Lá, na superstição que você aprendeu, se varrer depois das 18 horas acontece o quê? Alguém morre? Ah, Michelle, não passa embaixo de escada. Porque se você passar embaixo da escada acontece o quê? Ah, sexta-feira santa não podia fazer nada. Não, sexta-feira santa tinha que ficar triste, né? Você não podia ficar alegre na sexta-feira santa. Então não podia cantar, não podia assobiar, não podia dançar, não podia nada. Você tinha que ficar triste. Ah, diz que varrer depois das 18 horas varre a sorte. A Michelle não sabe por quê, mas ela não passa embaixo da escada. A Gabi diz que passar embaixo da escada é tenso, sempre dá um medinho. Tem até aquela música, né? O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, né? Ah, não pode lavar louça quando tá menstruada, a Gédua diz aqui. Gente, virar a vassoura pra visita ir embora. Quando a visita não vai embora, você vai lá e coloca a vassoura virada. Atrás da porta, né?
Ah, passar embaixo da escada diziam que não cresce mais, a Samira tá falando. O sal no fogo também para visita ir embora. Gente, que maravilhoso. Ah, essa é uma boa, Michelle tá dizendo que assim os maridos lavam a louça. Verdade? Eu tô menstruada, você precisa lavar a louça pra mim. Ah, se caísse um garfo, chegaria um homem, se caísse uma mulher, é porque ia chegar quer dizer, se caísse um garfo, ia chegar um homem, e se caísse uma colher, chegaria uma mulher, né? Ia chegar uma visita. Quem sabe fazer fogo não sabe fazer dinheiro. Gente, quanta superstição, quantas crenças, né? E lavar o cabelo quando tá menstruada. A Gédua diz, eu tenho uma vassourinha atrás da porta para não vir pessoas invejosas na minha casa. Não pode visitar um recém-nascido menstruada porque seca o leite da mãe. Gente, olha só. Que praga, né? Uma mulher menstruada que chega a secar o leite da mãe, da criança. Brincar com fogo faz xixi na cama. Fazer bolo menstruada não crescia o bolo. Tá muito divertido isso aqui. Quem bate na mãe, a mão seca. Sim, quando era criança, ouvi essa história de que uma pessoa tava no caixão e não conseguiam colocar a mão para dentro do caixão, né? Pessoa que tinha morrido, um homem lá, adulto, porque a mão dele ficava para fora do caixão. Eles não conseguiam colocar e a mão tava seca. Depois que ele morreu, assim que ele morreu, a mão secou e a mão ficava para fora do caixão. E não conseguiam colocar aquela mão para dentro. E aí então foram descobrir que é porque a mão dele tinha secado, ele tinha morrido, porque ele tinha batido na mãe dele. Então mesmo quando ele era criança, ele tinha batido na mãe dele e aí a mão dele secou. A Géda, eu descobri porque meus bolos não cresciam. Quem bate na mãe. Vocês vejam quantas crenças, né? Para educar as pessoas, né? Então você vai lá, diz, olha, não pode bater na mamãe porque a sua mão vai secar. E aí depois, quantas coisas acontecem porque você acredita nisso ali, né? Então aí de repente você deu um tapa na sua mãe quando você era criança e a sua mãe fala isso e isso fica na sua cabeça. Né? E agora, como que eu faço para reverter isso, né? Se você tá menstruada e você vai lá fazer o bolo e você ouviu dizer que, mas é porque o bolo não cresceu que você tá menstruada, agora você vai fazer bolo, não vai crescer. Gente, olha isso aqui. Tinha que dividir a comida com o irmão, porque senão o coração dele vai cair. Senão o coração dele cai. Gente, se não dividir a comida com o irmãozinho, o coração dele vai cair. E a Gabi diz aqui, mas eu sofria com isso. Vocês olham, né? E aí depois acontece uma coisa lá com o irmão, e aí você vai carregar isso pro resto da sua vida. Mesmo que depois você entenda na sua cabeça, né? Ainda assim, isso permanece, gente. Nossa, ontem à noite eu lembrei, não uma superstição, mas as repetições para educar. A Fábio tá falando. Eles nos diziam constantemente que se fizéssemos arte, o diabinho que morava embaixo da nossa cama ia puxar o nosso pé. Daí ontem ela tirou o pé fora da coberta e lembrou disso. E quantos medos são plantados, né? É aquela educação pelo medo. Eu cantei para os meus filhos a música Nana Neném, que o bicho logo vem. Mamãe tá na roça, que a Cuca vem pegar. Mamãe tá na roça, papai foi trabalhar.
Então, se o papai não tá e a mamãe não tá, e a Cuca vai pegar, se a criança não dormir, quem é que tá cuidando da criança? Né? Quem é que tá protegendo essa criança para a Cuca não pegar? Quem é que inventou essa música? Né? Então são coisas criadas para educar. Eu cantava isso de forma. Não pensava nisso. Ah, é o bebezinho, tá ali no colo, é neném. É a melodia, é gostosa, né? De cantar, mesmo que a letra não diz coisa com coisa, mas é uma melodia fácil de cantar e você vai cantando e vai impregnando lá na criança já, né? Toda noite, quando criança, olhava embaixo da cama para garantir se o diabinho tava lá. Mas também tinham crianças legais, igual a fada do dente. A fada do dente não ia no Rio Maior, Gabi. Nunca apareceu. Então, olha quantas superstições que nós temos, né? Quantas crenças. E o velho do saco? E o velho do saco que vinha pegar as crianças, colocava dentro de um saco e levava embora. Se tu não se comportar, vou te colocar dentro, ou vou chamar o velho do saco. Né? Quem já ouviu essa? Que determinadas coisas dão azar. O velho do saco. E a Kombi? Tinha outro que era da Kombi, que tinha uma Kombi branca que pegava as crianças e levava para fazer tráfico de órgãos, sei lá o quê. Ou a mãe ir embora se a gente não se comportasse. Olha, se tu não parar quieto, eu vou embora. Tu vai ficar sozinho. A Kombi, né? Nossa, tinha um medo, ia pra escola, tinha um medo dessa Kombi. E daí falavam, não, já tinha lá uma criança que tava lá e ela desapareceu. Então, são as maneiras de falar para uma criança que não é pra... Olha, e a Kombi vinha e tinha brinquedos dentro, né? Tinha bonecas e tal, e ofereceram pra criança, a criança entrou. Então, hoje ainda existem, né? Hoje tem muito tráfico de criança, muito mais do que a gente pensa, né? E são atraídas dessa maneira, né? Para abusos. Então era a forma como os pais encontravam de que as crianças se cuidassem, né? Os pais não estavam ali presentes, então eles inventavam essas coisas para poder fazer com que o filho obedecesse, né? Já existiam as fake news, né? Só que essas crenças, nós temos ainda muitas delas em nós. Muitas. Essas ali, ó, de que varrer depois das 18 horas, o dinheiro vai embora. Se assobiar, os espíritos vêm. Se fizer tal coisa, tem um diabinho embaixo da cama, né? Não vai no escuro que o bicho pega. E a Jéssica tá dizendo, e até ontem eu tinha esse bloqueio do escuro. Verdade, a Jéssica tinha medo do escuro, né, Jéssica? Nos conte aqui, porque ela tá dizendo até ontem eu tinha esse bloqueio do escuro. Então quer dizer que ela não tem mais? Então, às vezes o meu pai dizia assim, ó, ai, quando eu saio e eu tô indo, né, eu apago a luz, por exemplo, lá da cozinha, que eu vou pro quarto à noite, que eu vou dormir, o meu pai tinha medo de apagar a luz e virar as costas pro escuro. Ele dizia que dava um arrepio nas costas, dava um medo, ele dizia assim, me dá um medo nas costas. Então ele ia apagando a luz e ia meio de lado, assim. E meu pai era um homem grande. Meu pai era um homem alto, forte, era um homem corajoso, era um homem lá no Paraná, né? Eu nasci no Paraná. Então, lá naquela época era costume, não sei se ainda é hoje, né? Porque eu não moro lá há bastante tempo. Era costume os homens terem armas em casa. Meu pai sempre teve arma, mais de uma. Inclusive, ele deixava sempre uma arma carregada em um lugar da casa para defesa pessoal, né?
Então, meu pai era esse homem forte, que andava sempre com uma arma. Ele tinha até mandado fazer um coldre para uma pistolinha que ele tinha, até com as iniciais dele nessa pistolinha, uma mouse. Chamava, eu acho que é mouse. E ele tinha um 38, ele tinha não sei o que. Ele sempre tinha arma em casa. Para vocês terem uma ideia o que era, gente, agora o que eu me lembrei. Uma época o meu pai e a minha mãe vieram para Santa Catarina passear para cá, porque eles eram daqui, né? E fiquei eu e as minhas duas irmãs mais velhas e o meu irmão, eles trouxeram junto, que era menor, né? E antes de vir, eu devia ter o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. Uns 10 anos ou menos. E a outra, minha irmã, tinha 12, a mais velha, então 14. E o meu pai deixou a arma carregada em cima do guarda-roupa, nós sabíamos onde estava, e ele disse, a arma tá aqui, instruiu o que era pra gente fazer, se acontecer alguma coisa, vocês têm a arma em casa e tá tudo certo. E vieram para Santa Catarina, não tinha telefone, não tinha nada, ninguém ficou nos supervisionando, ninguém ficou cuidando de nada. Nós íamos pra escola, era uma viagem longa, né, porque só a viagem demorava mais de um dia, às vezes quase 24 horas, as estradas eram ruins, não tinha asfalto numa grande parte de Lages para cá, de Santa Catarina, de Lages para Criciúma e para essa região não tinha nem asfalto, descia a Serra do Rio do Rastro, tudo estrada de chão, né? E aí eu lembro que uma noite a nossa porta da cozinha não tinha chave, ela era fechada com tramela. E aí, uma noite, alguém tentou arrombar a porta da cozinha. Nós só escutamos o barulho e fomos na cozinha, nós 3 meninas em casa. E a porta, tinha alguém empurrando a porta e a tramela que estava encostadinha na porta já tinha afastado um pouquinho assim, porque era só com um prego. Então ela já tinha afastado um pouco, e é claro que daí assim que... E tinha uma trava também, eu acho. Mas assim que a tramela soltasse, a pessoa poderia abrir. Aí a minha irmã mais velha, que era muito corajosa, ela gritou, ou a do meio, não lembro qual das duas, ela disse, olha, nós estamos armadas, espera que eu vou lá pegar um 38. E nós começamos a falar em voz alta, vai lá, pega a arma e tal, né, pra assustar. E aí a minha irmã foi lá, pegou a arma, abriu a porta, parecia o Velho Oeste, né? Abriu a porta e eu e a outra ficamos ali, cada uma olhando para um lado da casa, para ver se alguém, né? Uma olhava para esse lado da casa, a outra para aquele, cuidando para essa irmã fazer a volta na casa. Ela contornou a casa com uma arma na mão, com 13, 14 anos, para assustar alguém. E ela dizia assim, olha, eu vou atirar em cima, eu vou dar um tiro. E eu não lembro se tinha mais alguma de nós com arma também ali na mão, esperando. Então, gente, agora a história que me veio aqui. Então, meu pai tinha medo de ficar de costas pro escuro. Ele dizia que se ele ficasse de costas pro escuro, dava um medo nas costas, né? Então, eu já vou falar sobre isso aqui com vocês. Então, a Jéssica tá contando aqui que ela tinha medo, né, do escuro. Daí ela diz, sim, graças à roda de cura. Jamais conseguiria ficar com tudo apagado. Dormia toda noite com a TV ligada. E depois da roda de cura, não mais. É maravilhoso, gente. Ela foi lá em uma roda de cura e curou um medo que ela trazia desde a infância, né? Dormir com a TV ligada para ter essa segurança, né? E o que esse medo representa a nível energético, espiritual, né? Físico, o tanto de doenças e de coisas e de inquietação mental que traz um medo assim. E ela foi lá e ficou curada. Tinha pavor, quando faltava energia me dava um desespero, ela diz. E aí ela foi lá na roda de cura. E a Gabi diz, mas o medo é algo que a arma não mata. Exatamente. Então meu pai tinha medo do escuro nas costas dele. Era um medo
E ele sabia que não tinha ninguém dentro de casa, fisicamente, a casa estava toda fechada. Ele tinha uma arma que ele podia atirar se ele quisesse. Mas era um medo nas costas, né? A Tita também diz, eu tinha pavor do escuro. Tinha, não tenho mais também. Como é que tu não tem mais, Tita? Como é que tu curou esse medo do escuro? Então, nós trazemos muitas crenças, né? Especialmente sobre isso, sobre aquilo que a arma não mata, né? Sobre o diabinho embaixo da cama, o chinelo, que a superstição é isso, né? É criar no imaginário medo de coisas que você não pode ver, que você não pode controlar, né? Acontecimentos, né? Como disse a Gabi aqui, se você não repartir a comida com seu irmão, o coração dele cai. E esses medos, né? Que eram uma maneira de educar as pessoas, as crianças especialmente, né? E que nós trazemos ainda hoje essas marcas desses medos, esse tanto de gente com medo, com pânico lá da cuca que vem pegar já o bebê quando nasce, né? E essas crenças, elas impregnam a nossa alma também, as nossas energias. A Fábio diz, tem que curar meu medo de deixar o pé fora da cama. Até deixo um pouco, mas a avó, por garantia, puxando para dentro da coberta. E aí a Fábio tá dizendo, ó. Mas por garantia, esse a avó não tem nada a ver, tá? Então vamos ler de novo. Tem que curar meu medo de deixar o pé fora da cama. Até deixo um pouco, mas por garantia vou puxando para dentro da coberta. E a Tita tá dizendo, isso nós já trabalhamos lá atrás, né? Eu vejo como é importante. Eu quero ficar com o pé para fora da coberta, mas aí eu não posso ficar porque ainda tenho medo que o diabinho vai puxar no meu pé. E a Fábio já é uma mulher adulta, mas esse medo ainda tá lá. E esse é o medo que tu tem consciente, né, Fábio? Mas quantos outros medos inconscientes, né? A Denise diz também, eu não durmo com os pés descobertos. Por que, Denise? Quantos medos nós trouxemos da nossa infância, da nossa família, né? Vai que mexe alguma coisa. Então, nós trazemos muitos medos, muitas crenças que eram a maneira que os nossos pais, avós tinham de educar. A verdade é que o meu pai tinha medo de ficar com as costas viradas para o escuro, porque ele também acreditava em muitas coisas. Meu pai adorava contar histórias de aparições, como eles falavam, né? Ah, teve uma aparição lá em tal lugar, que tinha muita história de aparições, visagem. Nossa, meus avós falavam assim, é uma visagem. O fulano lá viu uma visagem. Para eles, ver uma visagem era ver algo sobrenatural. Era ver um espírito, era ver alguma coisa que eles não tinham explicação. E a Dioné diz que quando chegar a menopausa, o medo de botar os pés para fora da coberta passa. Também outra crença, Dionéia, porque eu já entrei na menopausa e eu faço a reposição hormonal. No começo eu senti esses calorões, eu não queria fazer a reposição. E também era uma crença minha de que fazer a reposição vai produzir câncer, isso e aquilo. A Fábio não pode fazer reposição, né? Por questões hormonais ali dela. Mas na maioria dos casos a gente pode fazer, sim. Uma vez a minha avó falou para eu colocar as mãos no pé do defunto, que ele levava o medo. Quase morri para ter coragem de encostar a mão nele e o medo continuou. Então vocês veem que eram as maneiras que primeiro eles colocavam medo, né? Primeiro coloca o medo, depois vai lá e potencializem do medo, dizendo para botar a mão no pé do defunto, que o defunto leva. Depois que você já encheu a pessoa de medo, você vai lá e diz para ele
colocar a mão no pé do defunto, que o defunto leva o medo embora, porque agora não sei mais o que fazer com essa pessoa que tem medo. E aí a pessoa só desbloqueia mais um medo, que agora ela fica ainda com mais um medo. Eu fiz isso quando era criança, me disseram que tinha que colocar a mão no pé do defunto. Até hoje ainda sinto aquela sensação, eu era menina pequena, e encontramos um homem morto perto da estrada. E por coincidência ou não, era um parente da minha mãe. E aí foi toda aquela comoção, né? E eu fui lá junto, e ele estava numa situação, enfim. E aí, enquanto chamavam pessoas para ir lá, para recolher e tal, já estava lá morto, já fazia um dia, eu acho. E aí me disseram, aproveita e coloca a mão no pé dele, para que daí ele te abençoa, sei lá o que, ele leva os medos embora. Eu fui lá, coloquei a mão no pé dele com muito medo, mas eu fui e coloquei. Até hoje não esqueço daquela cena e daquele toque, assim. A Gabi também dormiu anos com a claridade, porque o escuro me incomodava. Na minha família tinha muita história de aparições e olhos de fogo. Mas imagina, no interior, sem energia elétrica, qualquer bicho tem uns olhos de fogo. E a Jéssica diz que aí ficou com mais medo ainda. Então, gente, o que é essa conversa aqui? Para nós percebermos o tanto de medo que nós fomos colocando no nosso corpo físico. O tanto que essas aparições, né, já existiam, que os nossos antepassados já tinham essa percepção espiritual, né, de coisas que eles não tinham conhecimento, não sabiam explicar. E como essa ignorância deles na tentativa de educar através do medo, né? Eu falava sobre a religião essa semana, né? Lá de Adão e Eva, o quanto que esses medos da sexualidade ainda nos impregnam até agora na nossa questão sexual, mas também em questões de dinheiro, como aliás, se varrer depois das 18 horas, o dinheiro vai embora, né? E outras crenças a respeito do dinheiro, por exemplo, né? De relacionamentos e de espíritos, né? Então, tudo se colocava medo. E esses medos foram nos bloqueando, foram criando coisas no nosso inconsciente que a gente nem percebe, que a gente nem sabe que tem. Então, o quanto que é necessário nós reconhecermos os nossos medos e deixarmos isso, porque não faz sentido. Vocês veem aqui a Jéssica falando, né, que tinha medo do escuro, dormia com a TV ligada. Aí ela foi lá na roda de cura e falou lá pra nega Blandina que ela tinha medo de escuro. E a nega Blandina deu um jeito lá de... E agora ela dorme no escuro, sem TV ligada. Então, ok, lá foi pela nega Blandina, outros foi através de outras coisas, de uma constelação, de um outro tipo. Mas o fato é que é possível que você se desvincule desses medos, que você deixe esses medos para trás, que você possa fluir na sua vida, né? A Gabi diz do dinheiro, pior para mim é dinheiro não dá em árvore. Sempre me fez pensar que é difícil o dinheiro vir para mim, né? A Fábio diz, tinha as histórias de dançar na quaresma, que o rapaz mais lindo no baile tinha os pés de bode. Sim, aí você vai querer olhar só para os feios, porque o mais lindo é o demônio que tem os pés de bode. Ele vai no baile e você pode reconhecê-lo porque ele é muito lindo, normalmente com um chapéu para esconder o chifre e os pés de bode, né, que aí você pode reconhecer que ele é o demônio, né, porque ele tem os pés de bode e tem um chifre, mas o chifre ele esconde com o chapéu, mas você pode ver que ele é muito lindo. Então, aí você olha só para os feios. Então, são muitas crenças. E a Fábio disse que lembrou agora quando eu falei de relacionamento. Quantas crenças nós temos? Quantas crenças você tem na sua vida
ainda sobre prosperidade, sobre prosperar, sobre ganhar dinheiro, sobre ser realmente rica de dinheiro, de amor, de relacionamento, né? Quantas crenças você tem ainda de não merecimento, de que você não merece determinadas coisas, né? Porque você foi má, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Gente, é muita crença. Não são apenas superstições. Foram usadas para te educar, mas ainda permanece no seu inconsciente, no seu corpo, energeticamente, ainda te influenciando, né? Por isso que eu sou taxativa e insistente aqui em falar para vocês que é possível você transformar isso, que é necessário, não é só possível, é necessário se você quer ter uma vida mais leve. Que isso não acontece assim, não tem um remédio, você vai lá, essa é outra crença. Que se você está deprimida, que se você está sofrendo, que se você está ansiosa, você precisa tomar remédio. Essa é uma crença moderna. Porque destruíram ou tentaram destruir, né, o conhecimento da alma como remédio certo para tratar a alma, né? E se construiu, a indústria construiu e constrói todos os dias uma nova crença que é de que você precisa tomar remédio para tratar o TDAH, para tratar a ansiedade, para tratar a depressão, que são todas coisas criadas por esses medos aí que a gente tem. Que são coisas criadas pela nossa criança com medo de botar o pé fora da cama, com medo de o coração do irmão cair, com medo de não sei o que foram colocados na nossa alma e que precisam ser retirados também dessa forma. Ali como a Gabi falou antes, né, que a arma não mata esses medos, porque esses medos estão em um outro nível, também o remédio não trata isso. A Gabi diz, uma crença que veio. Na minha época de adolescente era, estuda e trabalha bastante, porque Deus o livre depender de homem. Como que é? Porque Deus o livre... Ah, tá. Porque Deus o livre depender de homem. Que é ótimo, ótimo, que é para uma mulher estudar, trabalhar bastante, porque Deus o livre uma mulher depender de um homem. Que é uma crença também que muitas mulheres hoje acham que elas têm que trabalhar, elas vão se casar e vão continuar trabalhando, tendo filho, trabalhando, e aí elas vão para uma tripla jornada, que elas cuidam do filho, elas cuidam da casa e elas têm um trabalho fora. Porque Deus o livre depender de homem. Então, essa é uma crença também trazida lá das nossas avós, que naquele tempo dependiam, né, do homem. Que naquele tempo se viram sem um poder, né? Eram trabalhar, ficar em casa e não tinham voz para dizer não, eu não quero dessa forma, para dizer aquilo que era. Eu fui essa mulher durante muito tempo, né, que estive em casa. Eu já falei aqui para vocês, né, que eu, desde que eu me casei, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, trabalhar fora. E aí depois, quando eu me casei, eu fiquei em casa. Eu não trabalhei fora. Então, eu dependia financeiramente do meu então marido. E então, nessa coisa de criar os filhos e de tudo isso, eu não fui trabalhar fora, foi uma opção, né, minha com o meu esposo. Mas eu errei em uma coisa, que eu não fiz uma reserva para mim. De dizer assim, olha, um conselho que eu dei aqui outro dia para uma cliente minha, tenha um salário,
você trabalha em casa, você cuida dos seus filhos, tenha um salário para você. Diga para o seu marido, ok, eu vou ficar em casa, vou cuidar dos filhos e tal, mas eu quero um salário por esse trabalho. E aí eu tenho um salário e eu trabalho de tal hora a tal hora, né? E eu já, nossa, deu muito certo com ela. Então fizemos um trabalho ali para ela poder tomar isso e dizer assim, sim, isso é um trabalho, isso que eu estou fazendo em casa é um trabalho e isso merece ser pago. Não é só por cama, comida e roupa lavada que você mesma lava e a comida que você faz, que você vai fazer tudo isso. Ah, mas vou cobrar para cuidar dos filhos. Sim, se você não cobrar, você vai pagar para alguém. Você vai pagar para uma babá, você vai pagar para uma escola, você vai colocar numa creche. Então você tem um salário seu. Então você não está dependendo de alguém. Porque o dia que você, se um dia você quiser se separar, você tem algo seu. Você vai lá e diz, não, eu quero então que eu tenho pagamento de uma previdência privada e tal, e eu quero um salário que eu vou guardar lá para mim, para ser a minha segurança, a minha garantia, né? Vamos ver aqui. Ah, Gedo lembrou de uma. Eu cresci em igreja evangélica e diziam muito na igreja aquele versículo: mais fácil um camelo passar pelo furo da agulha de que um rico entrar nos céus. Exatamente. Exatamente. E veja que essa fala é um equívoco. Eu falava da Bíblia essa semana ainda aqui, né? É um equívoco, porque o buraco da agulha, né? A gente, nossa, como que um camelo vai passar? Era uma cidade que tinha lá, que era naquela linguagem hebraica, depois na tradução se diz que era o buraco de uma agulha, né? Então era mais fácil um camelo passar por lá, porque era uma estrada pequena, porque lembram que haviam as muralhas, né, nas cidades para não haverem as invasões. Então, enfim, segundo, né, alguma leitura que eu fiz não sei aonde, dizia que era isso, né? Mas de qualquer forma, coloca a riqueza como algo ruim, como se você tiver dinheiro, você não entra no céu. No entanto, as igrejas que foram o que propagaram essas escrituras estão lá cheias de ouro. No entanto, as igrejas, né, católica é a maior empresa do mundo. O patrimônio das igrejas em esculturas, em museus, em riqueza mesmo, eu acredito que deve ser a empresa que mais tem dinheiro espalhado pelo mundo inteiro. Só de terrenos e de construções e de tudo isso é imensurável. Eu estive no Vaticano, né? Há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos. Gente, olhar para aquela riqueza, para todas aquelas coisas em ouro, para tudo aquilo que tem lá e saber que isso veio do povo que passava fome para pagar um dízimo, que comprava cartas de perdão. Então você comprava uma carta, tá aí uma outra crença, né? Você comprava uma carta vinda do Papa que te dava direito a você ter todos os seus pecados perdoados para você, na sua geração. Dependendo do valor que você pagasse, você podia ter todos os pecados perdoados também para os seus filhos. Dependendo do valor ainda que você pagasse, você poderia ter todos os pecados perdoados em 3 gerações ou mais. Dependendo do valor que você pagasse, você também podia ter determinados pecados perdoados, ou você podia ter pecados de crimes, onde você matou alguém, aí era bem mais caro, ou você podia ter de adultério, de outras coisas, né? Dependendo dos pecados que estivessem incluídos na sua carta, você pagaria um preço. E muitas pessoas tinham essas cartas, né? Demorava tempo para vir do Vaticano isso, né? E você guardava aquela carta com você como uma garantia de que você ia ter esse perdão.
E assim se construiu impérios da Igreja Católica, com crenças. E o que aconteceu com essas pessoas que acreditaram nisso, quando elas chegaram no plano espiritual e viram que não foi perdoado nada? Que isso era uma mentira, que elas chegaram no umbral e agora eu não tô no céu, mas eu paguei lá uma fortuna por aquela carta que me perdoava, né? Como que agora eu tô aqui no umbral sofrendo isso aqui? Então vinham as revoltas, né? Vinha a não aceitação, a raiva. E ainda há espíritos que estão no plano espiritual e muitos presos nessas crenças de religiões. Eu costumo dizer assim, que hoje eu não tenho uma religião, eu trabalho no centro espírita, mas eu não digo que eu sou uma espírita, eu não me considero uma espírita, eu trabalho lá, ofereço o meu serviço lá, né? Mas eu não sou espírita, eu estou aberta para olhar para as religiões, para olhar para todas. Eu não professo eu tô presa aqui, não, é o espiritismo, isso aqui para mim, pronto e deu. Não, eu olho para todas, eu vejo todas as igrejas, todas as religiões, aquilo que serve de uma, aquilo que serve de outra, aquilo que serve de outra, né? Mas eu estou comigo, a minha religião é eu e Deus. Porque o que é religião? É ligação, é a minha ligação com um ser divino, com uma essência, com um ser superior. E essa é a minha religião diretamente com ele. Essa é a minha ligação com Deus, diretamente com ele, diretamente com a espiritualidade. Eu não estou inserida em nenhuma caixa que me diz que eu posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu devo fazer assim ou que eu devo fazer assado, né? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Meu pai dizia que filha e mulher tinha que casar, ter filhos e cuidar de marido. Olha ali, né? Então aí vai lá, tem que casar, ter filhos, cuidar do marido. E ainda tem gente que ainda pensa assim, gente jovem, né? Dias atrás ainda uma pessoa me disse, não, mas eu vou casar, porque... Eu disse, não, mas por que você vai casar? Para eu saber quais são os motivos, né, que te levam que agora você vai casar. E ela disse, não, porque é assim, né, todo mundo não é assim? Não é esse o destino, a gente casar, ter filhos? Não, não é o destino, né? E a Fábio diz aqui, imagina minha nona, vendia queijo e escondia o dinheiro, senão o nono gastava tudo na cachaça, né? Aí o que ela vai dizer para as filhas? Tenha o teu dinheiro, porque você não deve nunca depender de homem. Dava só um pouco para ele, então com o dinheiro ela podia comprar as coisas da casa que precisava, senão ele gastava tudo com a cachaça, né? Então, essas cartas e tudo isso são tantas crenças ainda que nos mantém presos, prisioneiros, presos de tantas coisas, né? Então é por isso que nós ainda precisamos agora de muitos desbloqueios, de muita terapia, de muita constelação, de muita roda de cura, de muita mentoria. Gente, vou falar que a mentoria começa segunda-feira. Tu já se inscreveu para a mentoria que começa segunda-feira para perceber aí quais são essas imagens que você tem no seu inconsciente e que estão te impedindo ainda, que estão ainda te bloqueando para que você esteja livre, para que você esteja em paz, para que você esteja fluindo na sua sexualidade, nas suas finanças, na sua vida, no seu trabalho, em tudo. Então, a mentoria online é um grupo como esse que nós estamos aqui, só que vocês não estão podendo falar todos aqui, eu estou sendo aqui uma porta-voz do que estão dizendo. Lá nesse grupo, além de haver essa ambiência, esse número de mulheres que querem crescer juntas, nós também então contamos, né, com a condução, com a minha condução, para que nós percebamos essas imagens e nos livremos delas. Não é só perceber,
É como se livrar dessas imagens. É como deixar que elas não nos influenciem mais, né? Então, se você quer fazer parte dessa ambiência e fazer essa transformação, é necessário que você faça também esse movimento. Então, essa mentoria de reequilíbrio energético espiritual, ou seja, encontrar o seu equilíbrio, o seu lugar energético espiritual, ela começa nessa segunda-feira um novo ciclo. Então, se inscreve lá que ainda dá tempo. E agora nós vamos encerrar essa live. Foi suficiente para vocês? Eu vou ler uma carta amanhã. Agora já são 12h58. Amanhã eu vou ler uma carta. Chegou uma carta aqui bem linda, mas eu vou ler amanhã, tá? Hoje ainda há igrejas que cobram para orações até 3 gerações, a Cleusa está dizendo. Então você vê, né? E aí falam que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Então são as falas que não condizem com aquilo que você faz. Então, mais uma vez, eu estou aqui falando de religião. A Marlene tem medo de sonhos. Ah, Marlene, vai lá na mentoria da segunda-feira. Amanhã às 12h12 só temos mais 30 lives. Passou rápido, né? Já foram 82. E tem gente que tá assistindo e tá reassistindo de novo as que já foram. Contagem regressiva, isso aí. Gente, vamos então fazer uma prece. Rogando a Deus essa essência, essa consciência divina, que Tu, Senhor, nos ilumine e nos auxilie a nos liberarmos dessas crenças que nos prendem aos medos inconscientes. Que Tu, Senhor, nos auxilies a que possamos fluir, porque Tu nos criastes para o mais amor, mais paz, mais prosperidade, mais felicidade. Tu, Senhor, que sabes o potencial de cada um de nós e onde nós precisamos nos liberar. Auxilia-nos no dia de hoje, mais uma vez, a estarmos conscientes e lúcidos e que possamos contigo, com o teu auxílio, encontrar ainda mais e mais com a nossa própria luz. E que assim seja. A Jéssica, Fábio, tô sentindo que terão mais. Não sei. Já falei, vão lá na mentoria, lá no grupo, lá vocês podem ter sempre e muito mais do que vocês têm aqui. Agora vão trabalhar, porque rico passa o portão do céu. Exatamente, ótimo! Ô Gabi, ótima frase. Uma ótima frase para uma sexta-feira. Vamos trabalhar, porque rico passa sim o portão do céu. Passa com alegria, passa sem arrependimentos. Nossa, podia ter ganhado mais dinheiro e ter aproveitado mais a minha vida lá na Terra. Quanto tempo que eu perdi, né? Ô Fábio, tu não sabe o que tu vai fazer quando acabar. Tu vai estar lá no grupo de mentoria, a gente vai se encontrar sempre lá. Tu já fez a sua inscrição que eu vi. Tô bem feliz com a tua presença e de todos que se inscreveram lá. A gente vai continuar de uma maneira ou de outra por lá, com um tempo maior, com assuntos também, né? Onde eu vou poder ver vocês lá, e isso é muito bom para mim, né?
Então é isso. A gente precisa se despedir, né? Do velho para poder chegar a alguma coisa nova. Vamos ver o que vem de novo depois disso, né? Até amanhã. Grande beijo. Até lá.